Uma das grandes preocupações do pequeno empresário, uma das grandes dores de cabeça que tiram o sono dos pequenos empresários é de como manter o caixa da empresa no azul o ano inteiro. Afinal de contas, alguns poucos dias no cheque especial podem significar exatamente a diferença entre o lucro e o prejuízo no final do mês, principalmente considerando as altíssimas taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros nessas operações de curto prazo. Mas o empresário não precisa passar por esse sufoco, pois existe um remédio e ele não custa nada. Ele só exige a determinação exatamente do empresário, do dono da empresa. Eu sou Paulo Farias e esse é mais um vídeo do CIO na Nuvem, onde hoje eu vou compartilhar os 5 hábitos de gestão financeira da empresa inteligente que garantem que o saldo esteja sempre no azul o ano inteiro. E vou lhe dizer mais, ele garante algo que ainda é mais importante para mim, que é o meu sono tranquilo do ano inteiro. Sabemos que mesmo em empresas com boas margens de lucro, com operações rentáveis, podem eventualmente passar por problemas de crise de liquidez, de falta de dinheiro no caixa. Problemas, por exemplo, como descasamento do fluxo de caixa, onde o vencimento dos pagamentos está ocorrendo primeiro e os vencimentos dos recebimentos. Esses problemas fazem parte do risco da empresa. Empreender, a gente sabe muito bem que é correr riscos. Isso é inerente à função do empreendedor. O empreendedor ele já está acostumado com isso, né? E a gente sabe que esses riscos de liquidez, esses riscos de falta de dinheiro no caixa, assim como vários outros riscos que afetam a empresa, eles estão relacionados diretamente ou indiretamente a 2 tipos de fatores. Primeiro são os fatores externos. Os fatores externos são aqueles sobre os quais a gente não tem muita influência ou não tem influência nenhuma. Então são fatores como, por exemplo, a inflação, o aumento do dólar, a crise na economia, o surgimento de uma tecnologia nova que trouxe um produto que afetou, que desestabilizou a concorrência do setor. Tudo isso são fatores externos que a gente não consegue influenciar muito. No máximo, a gente consegue ali acompanhar e aí monitorar para tentar tomar alguma ação preventiva. Mas além desses fatores externos, que muitas vezes é um grande erro dos empresários, é se concentrar nesses fatores externos, é reclamar da crise, reclamar do governo, reclamar dos impostos e com isso perder energia, gastar energia em algo que não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle exatamente são os fatores internos. E esses fatores internos que afetam o risco da operação, que aumentam o risco da operação, ou diminuem se forem bem gerenciados, são normalmente fatores relacionados a falhas no processo, sejam falhas na operação ou falhas na gestão da empresa, e que acabam resultando em problemas diversos, né? Problemas como baixa qualidade do produto, atrasos na entrega do produto ou no serviço, baixa qualidade no atendimento aos clientes, má gestão do estoque, saques excessivos no caixa, para falar de um processo diretamente relacionado no caixa, embora os outros todos também têm relação, porque qualquer coisa que ocorre nas nossas empresas, isso o gestor precisa estar muito consciente, direta ou indiretamente vai afetar o caixa. Se você atende mal um cliente, você mais na frente pode perder um contrato e isso pode ser muito ruim para o seu fluxo de caixa. Então, tudo no final das contas acaba afetando o caixa. Então, esses fatores internos é onde exatamente o gestor precisa concentrar a sua energia. As grandes empresas, elas normalmente têm um sistema de gestão que é composto aí de pessoas, profissionais especializados, gestores, técnicos e também ferramentas. E com esse sistema de gestão, ela consegue monitorar esses riscos, tanto externos quanto internos,
e adotar aí medidas preventivas e corretivas, principalmente em relação aos riscos internos. Numa pequena empresa, esse papel cabe exatamente ao empreendedor, ao empresário. É dele o papel de buscar as informações, buscar o conhecimento, buscar as ferramentas e também na empresa dele implementar esse sistema de gestão. Não é porque a empresa é pequena que ela não deva ter um sistema de gestão. Até o empreendedor que trabalha sozinho, ele precisa ter um sistema de gestão para controlar os seus processos. É um papel dele. E quanto maior a empresa, efetivamente, essa responsabilidade é ainda maior, embora ele possa aí delegar essas funções para outras pessoas, mas a responsabilidade vai ser dele. Então, na realidade, esses 5 hábitos aqui essas 5 práticas que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, mais do que hábitos, são exatamente ferramentas que eu desenvolvi aqui na minha empresa ao longo dos anos, justamente para controlar esses riscos relacionados ao fluxo de caixa, relacionado ao caixa da empresa, monitorar e controlar esses riscos, e com isso evitar esses problemas de falta de dinheiro no caixa, efetivamente. Mas que, na realidade, vão além disso, porque além de garantir que eu não tenha problemas de falta de dinheiro, que eu tenha saldo no meu caixa o ano inteiro, eles vão além e garantem que eu tenha recursos para investir na melhoria contínua da empresa. Porque, na realidade, a empresa precisa crescer, toda empresa precisa crescer. E ela não cresce se ela não tiver capital, se ela não tiver dinheiro para alimentar esses processos de melhorias, alimentar esses projetos. Por isso que esses 5 hábitos que eu vou compartilhar aqui agora são os hábitos que eu dou mais atenção na minha empresa, estou acompanhando sempre, porque eles são fundamentais para o sucesso do meu negócio e também, eu tenho certeza, para o sucesso do seu negócio. O primeiro hábito é você ter um processo de controle financeiro diário, que garanta, em primeiro lugar, que você registre tudo e que entra e sai do seu caixa. Essa é a base de tudo. Sem registro, sem histórico, você não tem planejamento. Sem planejamento, você não sabe para onde você está indo na sua empresa. Então, tudo começa por você ter os registros de todas as despesas e de todas as receitas, de todos os custos, tudo que entra e tudo que sai. Esse, por incrível que pareça, é um dos maiores desafios, se não o maior desafio do pequeno empresário. Talvez aconteça com você o grande problema da pequena empresa, que é, muitas vezes, o empresário, ele está muito envolvido com a operação. Ele é parte importante e significativa da operação. E, com isso, ele acaba dando pouca importância e pouca atenção para os processos relacionados ao controle e os processos relacionados à gestão. Então, ele acaba deixando de fazer esses registros ou deixando de cobrar que algum funcionário seu realize esses registros. E mais uma vez repito, sem histórico, sem registros, você não tem como prever o seu futuro. Não existe previsão, não existe nenhum planejamento sem dados históricos. Tentar fazer um planejamento financeiro sem dados históricos é o mesmo que tentar construir um mapa sem nunca ter visitado o lugar, sem nunca ter sobrevoado. Então, você vai estar fazendo apenas conjecturas. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com uma amiga que ela é empresária e ela tem um negócio, um mercado, e ela estava me dizendo da dificuldade dela de convencer a sua funcionária a registrar todas as informações. Então, ela tem um mercado, tem lá um PDV, então as vendas são todas registradas, mas muitas despesas não são registradas. Então, com o registro incompleto, como é que ela vai, por exemplo, saber qual é o lucro da empresa? Não tem como saber se ela não sabe exatamente quais são as despesas.
ela não tem também como saber o preço do produto, preços que são baseados nos custos, também na concorrência. Mas se você não tem todas as informações, como você vai saber os preços? Então, esse é o primeiro passo e é fundamental. Então, lembre-se sempre, com registro, quem tem registro tem histórico. Quem tem histórico consegue extrair informações gerenciais. Quem tem informações gerenciais consegue tomar melhores decisões. Com melhores decisões, sua empresa tem mais sucesso. Não tem mágica. Isso é simples, porém difícil de implementar. Então, não se esqueça, o primeiro passo, começa a registrar. Se você não está registrando ainda, esse é o primeiro passo. Não adianta tentar fazer um planejamento financeiro, fazer um orçamento, sem antes ter o registro. Então, comece hoje registrando tudo. Tem ali uma planilha ou um sistema de gestão financeira, mas você precisa começar a registrar tudo que entra e tudo que sai do seu caixa. Uma vez que você avançou esse passo inicial, você já tem um processo que garante esse registro. É importante que você tenha um processo que garanta esse registro. O processo significa que você tem definido quem faz isso, em que horário faz e como faz. Não pode ser quando tiver tempo. Esse é um processo fundamental, então tem que ser feito sempre, em um horário sempre. Estabeleça que, por exemplo, na primeira hora da manhã, a pessoa vai fazer os lançamentos no sistema, vai importar o extrato do banco, por exemplo. Então, o processo precisa ter previsibilidade. Então, tem que ter responsável, tem que ter o horário, a data em que isso é feito e como vai ser feito, né? Que ferramenta vai ser utilizada. Mas, uma vez que você avançou essa etapa, você já está pronto para a segunda etapa, o segundo hábito das empresas inteligentes para garantir que o caixa esteja sempre no azul, que é você realizar um planejamento financeiro. O planejamento financeiro é o que vai lhe dar a sua bússola para você, que vai lhe indicar o caminho que você vai percorrer, é o mapa que a sua empresa vai percorrer. Então, você vai aí planejar todas as receitas e todas as despesas. Uma vez que você já tem esse registro, isso vai ficar muito mais fácil. Depois que você tiver aí um registro de pelo menos 3 meses, de 3 a 6 meses, você já consegue construir orçamentos que tenham um razoável nível de previsibilidade. Importante que você considere, aqui na minha empresa, para fazer essas previsões, eu sempre faço 3 planos financeiros, 3 orçamentos. E quais são esses 3 orçamentos? Primeiro, eu faço um orçamento otimista. A empresa está sempre com prazos, com metas de crescimento. Metas de crescimento envolvem aumento na receita, aumento nas vendas. Então, eu tenho um cenário otimista de aumento nas vendas que, eventualmente, demandam quase sempre investimentos, demandam também aumento nas despesas. Depois eu tenho um cenário conservador, onde eu imagino que parte daquelas receitas, parte daquelas novas vendas não vão acontecer. E por último, eu tenho um cenário mais pessimista, onde eu considero que nada daquilo que eu estou pensando como planejamento, novas receitas, aumento nas vendas, vai acontecer. Então, um cenário mais pessimista, o que vai acontecer? A gente não quer que ele aconteça, mas a gente já tem que se preparar para que ele ocorra. Então, é importante no momento de planejamento já fazer aí esse exercício de cenário, um plano otimista, um plano moderado e um plano pessimista. Para montar o seu orçamento, você vai considerar os 2 cenários, o moderado e o pessimista. Você vai ter 2 orçamentos, é o que eu tenho aqui da minha empresa, e isso me garante que eu não faça investimentos muito alavancados, pensando apenas no cenário otimista. A gente vai correr atrás das vendas daquele cenário otimista, as metas de vendas estão relacionadas a ele, mas no orçamento, efetivamente, eu considero no máximo o cenário
moderado, o cenário conservador. E eu já sei também se o cenário pessimista ocorrer, da onde eu vou tirar o dinheiro para bancar aqueles eventuais investimentos que foram feitos para que a gente alcance aquelas metas. É importante que a empresa tenha objetivos de crescimento, faça investimentos, mas é importante também que ela esteja preparada para o pior cenário. Da onde vai sair esse dinheiro? Vou recorrer a um cheque especial? Não, lógico que não. Cheque especial é muito caro. Então, a gente precisa já ter isso muito bem previsto no nosso planejamento financeiro. Outra dica muito importante em relação ao planejamento financeiro é você pensar também nas sazonalidades. Você deve considerar também as sazonalidades e eventuais despesas inesperadas. E já colocar também no seu planejamento financeiro, no seu orçamento, também uma verba para isso. E a última dica é você ter sempre uma meta de reserva financeira. Não importa o quanto sua empresa quanto ela esteja desempenhando, quanto tão bem ela esteja desempenhando. A menos que ela esteja com dívidas, ela deve ter uma meta de reserva financeira. Se sua empresa está com dívida, o seu objetivo de curto prazo é acabar com essas dívidas. Então, reduzir, cortar custos. Então, um planejamento tem que prever redução dos custos, o planejamento tem que prever também alongamento da dívida, você trocar as dívidas de curto prazo que estão asfixiando o seu fluxo de caixa com dívidas de mais longo prazo, com taxas menores, e esse deve ser aí os seus objetivos no seu planejamento. Mas se você já está no azul, né, pelo menos na maior parte do ano, então você deve prever uma meta de reserva financeira. Porque quanto mais reserva você tiver, mais forte vai ser o seu caixa. Caixa mais forte, empresas crescem muito mais. A terceira prática é você dedicar especial atenção aos custos financeiros. Custos financeiros podem asfixiar o caixa da empresa, principalmente se você acaba recorrendo com muita frequência ou ainda que eventualmente a essas linhas de financiamento de curto prazo. Aqui na minha empresa, por exemplo, no outro dia, a gente teve uma falha no fluxo de caixa em um determinado dia. A gente já tinha uma projeção de que seria necessário fazer uma transferência de uma conta para outra, de um banco para outro, para honrar alguns pagamentos. E por uma falha, quando o administrador foi fazer essa transferência, já tinha passado o horário da TED. E aí, com isso, a conta acabou ficando um dia no cheque especial. E esse um dia, a cobrança do banco foi implacável. Mais de 1% de taxa de juros foi cobrado no dia, e ainda o IOF, que levou também uma grande mordida. Então, isso apenas um dia, em um valor que não foi nem tão alto, mas já deu uma dimensão de quanto aquilo é temerário, né? Um erro no fluxo de caixa, o que ele pode causar. Então, é preciso realmente muita atenção aos custos financeiros, é preciso estar muito de olho em relação à projeção, ao fluxo de caixa, também como você vai fazer essas operações no dia a dia para que não ocorram problemas como esse que eu acabei de citar aqui, que os pagamentos foram feitos, se uma transferência não foi feita, então uma conta dormiu com dinheiro e a outra conta dormiu no negativo. Um outro ponto também bastante importante nesse item relacionado aos custos financeiros é o empresário buscar mais informações de outras linhas de financiamento que são disponíveis. A gente, obviamente, precisa trabalhar preventivamente, trabalhar o planejamento financeiro para que a gente não tenha essas situações de descasamento, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado para elas. Então, por exemplo, você pode, em vez de só contar com um cheque especial, que é apenas bom para o banco, né? Porque é absurdo a taxa cobrar 1% ao dia quando a gente está lutando para conseguir 0,5% ao mês nos investimentos.
banco está cobrando no cheque especial 1% ao dia. Então, você tem que fugir disso, e para fugir disso, você tem que procurar as outras opções. Você tem que procurar essas outras opções, principalmente quando você não estiver precisando. E quando você não estiver precisando, é o melhor momento de você buscar essas linhas de crédito. Quando você chegar lá para o gerente e mostrar que tem reservas financeiras, certamente ele vai oferecer melhores taxas de juros numa conta garantida, por exemplo, para que você mantenha o dinheiro no banco, e aí, eventualmente, se você precisar, você vai recorrer a essas linhas que são mais baratas. Só para citar um exemplo, uma conta garantida hoje, em média, está entre 2,5% e 3% ao mês, que é bem diferente de 18%, 19% ao mês, ou até 1% ao dia, como eu acabei de citar. Então, busca informação, procura com o seu gerente quais são as opções de financiamento, opções de capital de giro mais baratas. Normalmente, essas opções vão exigir que você tenha algum dinheiro investido lá no banco, pode ser da própria empresa, ou pode ser de um sócio que acaba usando como garantia para os empréstimos, né? O cheque especial, ele é muito caro porque normalmente não tem nenhuma garantia. Já uma operação de giro, uma conta garantida, são lastreadas em uma garantia. Então, e aí eu reforço mais uma vez a dica de você formar essa reserva financeira, porque você tendo essa reserva financeira de no mínimo aí 3 meses, ou para ser mais confortável, 6 meses do custo de operação da sua empresa, você tendo essa reserva, você vai conseguir aplicar bem para ter um bom retorno, e ao mesmo tempo ela vai ser usada como lastro para você ter uma conta garantida, um capital de giro, que, num caso de necessidade, você pode lançar a mão e sem comprometer aí os resultados da sua empresa. O quarto hábito das empresas mais inteligentes é você ter um acompanhamento dos principais indicadores do negócio. Os indicadores são exatamente os números que mostram a situação da empresa, que servem para analisar principalmente o que está acontecendo com a empresa, principalmente se houve variações. Então, se, por exemplo, você tem um indicador de vendas, você pode ver se o volume de vendas está acontecendo conforme o esperado. Se você tem, por exemplo, um indicador que mede a relação entre a folha e o faturamento, você pode acompanhar essa relação em relação aos seus concorrentes, em relação ao mercado. Se você está pagando se você tem uma relação folha-faturamento pior do que a do seu concorrente, talvez os seus preços não sejam tão competitivos. Então, o importante em indicadores é que eles ajudam a você escolher o melhor caminho. O empreendedorismo ele está muito ligado à capacidade da empresa aprender com o passado e se transformar para ficar cada vez melhor e ficar cada vez mais competitiva. Nesse aspecto, uma pequena empresa tem uma grande vantagem em relação às grandes empresas, porque elas são mais flexíveis, elas têm um processo de decisão mais ágil, então elas conseguem se transformar de forma mais rápida, mas elas só conseguem se transformar da melhor maneira possível se ela tiver um bom sistema de indicadores, né, que permita apurar os números, apurar a situação e aí, com isso, decidir para onde ela está indo. Então, outro ponto também bastante relevante em relação aos indicadores é que você precisa definir muito bem o que você quer medir, porque não adianta tentar medir muita coisa, você tem que medir o que for relevante e que realmente ajude, principalmente para o momento da empresa. Então, indicadores, principalmente indicadores de gestão financeira, estão muito ligados ao planejamento estratégico, eles estão ligados às metas. Você tem metas e você tem indicadores que acompanham essas metas. Então, você fez lá um planejamento estratégico e definiu que precisa melhorar o seu giro do estoque. Então, você vai ter uma meta em relação a essa melhora e você vai ter um indicador que vai medir como é que você está, a sua situação em relação à meta. Se você está se aproximando dessa meta ou se você está se distanciando
daquela meta. Então, são realmente fundamentais para a sua gestão. Você tem que começar registrando, você tem registro, você tem histórico, você tem planejamento, com planejamento você tem metas, e com indicadores você vai acompanhar se as suas metas estão sendo ou não atingidas. Aí existem diversos indicadores relacionados à gestão financeira, só para citar alguns exemplos. Por exemplo, você tem a análise vertical, que eu citei aqui um exemplo de análise vertical, que é de você ter uma relação entre folha e faturamento, com a margem de contribuição, é uma análise vertical também, quanto aquele produto contribui para a empresa. Então, produtos que têm melhores margens de contribuição são produtos em que você precisa investir mais para vender mais, porque é melhor, ele tem uma taxa de rentabilidade melhor. Então, é outro exemplo de análise vertical. Ou você tem também indicadores que fazem análise horizontal, então mostram o resultado ao longo de um tempo, comparando um semestre com o outro, um trimestre com o outro, um mês com o outro. Você tem os prazos médios, que são indicadores que também são importantes para o caixa, prazo médio de pagamento aos seus fornecedores, prazo médio de recebimento dos clientes, para você monitorar se, por exemplo, você está alongando, se a equipe de vendas está alongando os seus prazos de recebimento dos clientes, e isso em algum momento pode ser prejudicial para o caixa. Você tem indicadores relacionados a lucros, você tem indicadores relacionados à satisfação dos clientes. Então, existe uma variedade grande de indicadores. O mais importante é você começar com poucos indicadores. Se você ainda não faz uma análise de indicadores, eu recomendo que você tenha 3 ou 4 no máximo, que são os mais importantes para você, para o seu momento de negócio, e aí começar a medir esses indicadores, a registrar, fazer uma análise. Também não adianta você ter indicadores, encher uma planilha de indicadores e você nunca tem um tempo em que você senta e analisa o que significa aqueles indicadores, e números sem análise não significam nada. Então você tem que sentar, analisar e decidir o que você vai fazer com aquela informação. Exige alguma ação imediata, uma ação corretiva, uma ação preventiva, ou não precisa fazer nada, eu só preciso olhar, só preciso monitorar, e se eu passar daquele ponto, aí sim eu tomo alguma medida. Talvez você já tenha visto naqueles dashboards que mostram coloridos, como se fosse um velocímetro, então tem uma faixa ali vermelha, uma faixa amarela, são muito bonitos, mas na prática você consegue fazer aquilo tranquilamente com uma planilha Excel. Aquilo ali nada mais é do que eu tenho uma meta e tem uma área de alerta. Cheguei próximo ali, eu preciso ter um nível de atenção e, no mínimo, olhar com mais frequência, e se passar daquele ponto, aí sim, eu preciso disparar um gatilho, que é uma ação corretiva que você já pode ter definido previamente ou não, algo que você vai definir no momento em que o gatilho for disparado. Tudo isso está relacionado ao risco. Quanto maior aquele indicador, se aquele indicador tiver relação com algum risco que seja um risco alto de comprometer alguma operação da empresa, você tem que monitorar ele com mais frequência, e você já tem que ter definido essas ações preventivas ou ações corretivas. Okay? Então, essa aí é o 4º hábito. E o 5º hábito das empresas mais inteligentes, é manter sempre o caixa no azul, está relacionado à melhoria contínua. Aí são as empresas que estão no nível de maturidade mais alto, realmente, que fazem todas as etapas anteriores, e então ele começa a trabalhar o processo de melhoria contínua. Como eu disse, o sucesso das empresas está muito relacionado à sua capacidade de se transformar e aprender com o passado, aprender com os erros, aprender com os acertos e se transformar, ser 1% melhor a cada dia, e com isso vai se tornando cada vez uma empresa mais competitiva. E como é que você melhora, como é que você estabelece um processo de melhoria contínua? Basicamente com duas ações fundamentais. A primeira delas é estabelecer metas. Ninguém melhora se não tiver metas para melhorar. Então, seu filho está na escola e está com uma média ruim, o que é que você estabelece para ele? Ou uma meta
que você acha, que você acredita que ele teria um potencial para melhorar, o que é que você define? Você define uma meta para ele. Meu filho, você está tirando 7, procure tirar 8, vai ser melhor para o seu futuro. Então, na empresa, é a mesma coisa. A gente tem os indicadores, que são os indicadores que a gente considera mais importantes para a empresa. É fundamental que existam metas relacionadas à melhoria desses indicadores. E sempre há espaço para melhorar. Por mais, por exemplo, que você considere, por exemplo, que os seus clientes estão bem atendidos, eles dizem que estão bem atendidos, mas você pode melhorar aquele processo. Então, o processo de avaliação de clientes tem uma meta também para melhorar ainda mais. Assim, da mesma forma, você pode ter metas para aumentar as vendas, metas para melhorar a produtividade, né, para melhorar a eficiência, metas relacionadas ao convívio interno com os colaboradores, para melhorar o ambiente de trabalho. Então, você pode ter aí diversas metas. E, falando diretamente na gestão financeira, na gestão do caixa, o administrador financeiro, o empresário, que cuida ele mesmo do caixa, ele tem que estar sempre em mente metas de redução de despesas fixas, redução de custos financeiros, né? No Brasil são sempre sensíveis, então tem que ficar de olho também nisso. Redução do giro, do estoque, melhoria dos prazos com os fornecedores, com os clientes, o aumento da reserva deve ser aí uma meta também permanente. Essa é a primeira forma de você ter um processo de melhoria contínua, é de você ter metas e aos poucos você vai definindo também, você vai subindo o sarrafo, né, como a gente diz, dessas metas. Não estabeleça também metas muito agressivas logo de início, porque se as pessoas imaginam que essas metas não possam ser alcançadas, elas logo desanimam. Então, as metas têm que ser metas plausíveis e aos poucos você vai melhorando ela. No processo de empresas inteligentes que eu adoto aqui na minha empresa, a gente trabalha com planejamentos trimestrais, onde a gente tem metas, então a gente a cada trimestre vai buscando aí melhorar essas metas e com isso a gente consegue crescer mais rápido. O segundo aspecto relacionado à prática da melhoria contínua é de você aprender com os erros. Esse é um aspecto também fundamental. Existem duas preocupações permanentes que o empresário como líder ele deve ter. Ele deve se preocupar com a produção sempre, mas ele deve se preocupar também com a capacidade de produção, com a sua capacidade de produzir. Se você pensa apenas na produção, você corre o risco de sempre penalizar o erro. E penalizando o erro, você está afetando a sua capacidade de produção. Como isso ocorre? Culpando pessoas. É a forma mais comum de se afetar a capacidade de produção. Um erro aconteceu e aponta-se os dedos, culpa-se as pessoas, aquela pessoa vai se retrair e ela vai tentar no próximo erro não contar para ninguém, vai tentar colocar debaixo do tapete. Então, melhor é aprender com o erro e melhorar o processo para que da próxima vez a gente faça com mais eficiência. Eu citei aqui mais cedo aqui o caso que aconteceu aqui na empresa, onde por um erro ali a conta acabou dormindo um dia no cheque especial. A gente o que fez? Avaliou onde é que estava o erro e revisamos o processo de controle e onde está definido agora que as transferências devem ser feitas sempre pela manhã, no primeiro horário, e sempre antes dos pagamentos. Então, esse erro não vai mais acontecer. E melhoramos, então, a capacidade de produção e, consequentemente, a gente vai ter menos erros, consequentemente, a gente vai ter melhores resultados. Então, para melhoria contínua, basicamente são esses dois fundamentos. Trabalhe com metas e aprenda com erros. Crie um ambiente em que as pessoas aprendam com os erros em vez de se sentir punidas quando esses erros ocorrem. Ok? Então, essas foram aí as 5 práticas que eu adoto aqui, práticas das empresas mais inteligentes para manter o caixa sempre no azul. Uma rápida revisão, sempre resiste tudo, qualquer dinheiro que entra ou sai do seu caixa, resiste tudo.
Faça um planejamento financeiro, faça um orçamento, procure pensar em cenário otimista, cenário moderado e cenário pessimista. Dedique especial atenção aos custos financeiros, acompanhe muito de perto se você está recorrendo a linhas de crédito que são caras, como um cheque especial, procure se antecipar e procure negociar com os bancos opções mais baratas de linha de crédito. Procure também observar sempre no extrato se o banco não está cobrando mais do que deveria cobrar de você, colocando aí pacotes com mais serviços do que você precisa, ou cobrando por serviços que seria mais barato você contratar em outro banco, ou cobrar ou contratar de outra empresa especializada, como serviços de cobrança, por exemplo. Quarta dica, acompanhe sempre os indicadores. Tem alguns indicadores, poucos indicadores que sejam realmente importantes para a gestão do caixa, para a gestão do seu negócio. Lembra que o caixa está sempre associado com a operação como um todo. É importante também ter indicadores das operações como um todo, elas vão afetar o seu caixa. E, por fim, o quinto é praticar a melhoria contínua, criar aí um ambiente de melhoria contínua e combine metas com um ambiente que permita o aprendizado com os erros, ok? É isso aí. Espero que você tenha curtido aí mais esse nosso vídeo. Muito sucesso aí com as suas escolhas e com os seus negócios. E a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!